Fala galera, beleza? Professor André aqui mais uma vez começando mais uma aula de física e o tema de hoje é Teorema de Stevin. Vamos de hidrostática então, bora lá. Bom, Teorema de Stevin, ele ocorre sobre fluidos, tudo bem? Pode ser líquidos ou gases. Então tem aqui, como vocês estão vendo, um recipiente, ok? Vou colocar alguma coisa aqui, ó. Vou colocar um pontinho aqui, vamos chamar ele de ponto A. Tudo bem? Esse ponto A, o que vai acontecer aqui? Eu tenho forças agindo sobre ele, ok? Força não, desculpa, pressão. Ó, então eu tenho minha pressão atmosférica, que ela está aqui, ok? E somente no ponto A eu tenho pressão também, certo? E como que eu acho a pressão aqui no ponto A? Então eu dependo aqui, neste caso aqui, da densidade do líquido, ok? Da gravidade e da altura que ele se encontra. Então aqui, ó, nota que daqui até aqui eu tenho uma altura, ok? E aqui eu tenho a pressão atmosférica. Mas vamos falar somente do ponto A. Então somente no ponto A eu tenho a densidade, a gravidade e a altura. Então eu tenho uma pressão agindo sobre ele, certo? Então a pressão do meu ponto A se dá pela densidade vezes a gravidade vezes a altura. Então fazendo um cálculo bem rápido aqui, quer ver que legal? Ó? A densidade da água é 1000 kg metros cúbicos, então vou colocar 10 a menos 3. A gravidade é 10. Vamos pegar uma altura aqui de 10 metros. Tudo bem? Então, multiplicando tudo isso aqui, mantém a base, soma os expoentes, não é isso? Vai dar 10 elevado à quinta newtons por metros quadrados, que é a unidade aí de pressão. Nota que isso aqui vai ser importante para a gente, ó. Ok? 10 elevado à quinta newtons por metros quadrados. Logo, uma coluna de 10 metros de água exerce uma pressão de 1 atmosfera. Olha que legal, galera. Então, 10 metros de água contém a pressão de 1 atmosfera, que é a nossa pressão atmosférica aqui, ó. Então, quanto que vale a nossa pressão atmosférica? 10 elevado à quinta, aproximadamente, tá? Vamos dizer assim. Bom, e aí esse cara chamado Torricelli, né, ele fez uma experiência para conseguir provar isso. Então, o que ele fez aqui? Então, ele pegou um tubo, ok? E um recipiente. Ele colocou mercúrio. Colocou mercúrio aqui no tubo e aqui no recipiente. Ele tampou por baixo, ele tampou aqui, ó, com o dedo, ok? E trouxe aqui esse tubo para o nosso recipiente e soltou o dedo. E aí nota que ele entrou em equilíbrio, sobrou um pedaço aqui do líquido porque ele acabou descendo, que ficou vácuo, ok? E essa altura aqui, ó, com o experimento dele, deu 76 centímetros, ok? Então nota que aqui nesse ponto aqui, ó, vamos chamar de ponto A, existe a pressão atmosférica. Tudo bem? Então aqui, ó, então minha pressão aqui, ó, em A é igual à minha pressão atmosférica que está exigindo aqui no meu recipiente, existindo, certo? E quem é aqui minha pressão em B? É a densidade vezes a gravidade vezes a altura, que é igual a isso aqui que nós fizemos aqui, ó, certo? Bom, então o que eu posso dizer sobre isso? Que minha pressão em A é igual à minha pressão em B. Bom, minha pressão atmosférica que está sendo aqui, que minha pressão atmosférica está existindo nesse local, é a densidade vezes a gravidade vezes a altura, ok? E aí fazendo um cálculo bem rápido, ok? A densidade aí do mercúrio é 13,6 vezes 10 elevado ao cubo. Nossa gravidade é 9,8, ok? Vou transformar aqui centímetros para metros, então 0,76 centímetros dividido por 100 dá 0,76 metros, então 76 centímetros, 0,76 metros, ok? Bom, fazendo o cálculo rápido aqui, multiplica-se os números, ok? E aí eu chego nessa resposta, 1,01 vezes 10 elevado à quinta. Nota que nosso valor é bem aproximado aqui, né? Ó. Tá vendo? Ó? 1,01, 1 vezes 10 elevado à quinta, 10 elevado à quinta. Olha que legal, Torricelli provou isso também. Isso significa o quê? Que uma atmosfera corresponde a 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio. E uma pressão atmosférica, 1,01 vezes 10 elevado à quinta newtons por metros quadrados. Então está provada a nossa pressão atmosférica aí, graças a esse cara chamado Torricelli, ok?
E aí, conclui-se que, para eu achar minha pressão total, basta eu fazer o quê? Somar a pressão atmosférica com a densidade vezes a gravidade vezes a altura, ok? Então, nossa pressão total, por exemplo, aqui, ó, nesse recipiente, a nossa pressão total aqui, eu teria que somar a pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Então, no sistema internacional, né, como eu já falei para vocês, a unidade de pressão é newtons por metros quadrados, também é denominada Pascal. Então, um Pascal corresponde a 1 newton por metros quadrados. E as principais unidades de pressão são: uma atmosfera corresponde a 1,01, como nós achamos lá, vezes 10 elevado a 5 newtons por metros quadrados, que corresponde a 10,3 MCA, ok? Metros por coluna d'água, que corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Então guarda bem esses números aqui, porque a gente vai usar, certo? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o manômetro, tudo bem? Então, o que é um manômetro, professor? Então, o manômetro é um instrumento utilizado para medir a pressão de fluidos. Existem dois tipos de manômetros, os de líquidos e os de gases. Vamos pegar esse aqui de gás, ó. Então, eu peguei aqui um manômetro de gás, coloquei um fluido aqui, coloquei o mercúrio, tá? Tudo bem? Coloquei o mercúrio. Nota que aqui ó, ele estabilizou. Então, ele entrou em equilíbrio nesses dois pontos aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Vou chamar aqui de ponto A e vou chamar aqui de ponto B, ok? Beleza. E eu vou ter uma altura aqui, ó. Então, quem está agindo aqui no ponto B? Então, no ponto B eu sei que está agindo densidade, gravidade e altura. Mas eu não posso esquecer da minha pressão atmosférica que está agindo aqui no B também. Ok? Então, minha pressão em A vai ser igual à minha pressão em B. E quem é minha pressão em B? Como eu falei, quem está agindo aqui é a densidade, a gravidade e a altura. Mas eu não posso esquecer da minha pressão atmosférica. Então, minha pressão em B vai ser a pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. E quem é a pressão do gás? Ó, nota que entrou em equilíbrio. Se PA é igual a PB, então minha pressão do gás aqui vai ser igual à minha pressão em B. Tudo bem? Bom, então minha pressão do gás, já que a pressão em B é a pressão atmosférica mais a densidade vezes gravidade vezes a altura, então minha pressão do gás vai ser a pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Certo, galera? Então espero que vocês tenham entendido aí o que é um manômetro e para que ele serve e como que eu acho a pressão exercida aí sobre o líquido, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre vasos comunicantes. Então vamos pensar que eu tenho aqui, ó, tá um vaso em forma de U e eu tenho dois líquidos. Então eu tenho o líquido vermelho e o líquido azul. Então vou chamar aqui o líquido vermelho de A e vou chamar aqui o líquido azul de B. Nota onde entrou em equilíbrio. Aqui, né? Ó, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar o verde. Ó, nota que aqui, ó, é onde ele entra em equilíbrio. Ó. Tudo bem? Certo? Então eu tenho que entrou em equilíbrio aqui, entrou em equilíbrio aqui. No ponto A e no ponto B. Quem está agindo no ponto A? Como que eu acho a pressão no ponto A? Então não posso esquecer que eu tenho uma pressão existindo aqui no tubo, que é a pressão atmosférica. Lembrando que aqui no ponto A eu tenho uma altura, ok? Não posso esquecer que eu tenho a gravidade, ok? Certo? Não posso esquecer de tudo isso. Então vamos lá, vamos pegar aqui somente no ponto A. Então minha pressão em A vai ser igual à minha pressão em B. Então vamos lá, pressão em A vai ser igual à minha pressão em B. Quem é minha pressão em A? Então a pressão atmosférica mais a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Densidade do A, altura do A. Vai ser igual, será que ela é igual? A mesma coisa. Nota que aqui, ó, eu tenho a minha pressão atmosférica, né? Ó. Então, eu tenho minha pressão atmosférica em B, mais a densidade em B, vezes a gravidade, vezes a altura em B. Então, aqui, ó, matematicamente, a pressão atmosférica é a mesma, né? Então, ó, e a gravidade também, ó. O que vai sobrar de tudo isso? Que a densidade em A vezes a altura em A é igual a densidade em B vezes a altura em B. Certo? Vamos arrumar esse H aqui. Altura. E aí a gente chega nesse consenso aqui que a gente pode achar a densidade ou a altura do outro líquido.
Então, isso são vasos comunicantes, ok? Quando eu tenho pressão agindo sobre os líquidos. E esses líquidos, eles não se misturam. Tudo bem? Beleza? Vamos fazer alguns exemplos aí, utilizando esses dados aí, vasos comunicantes. Legal. Mas, antes, vamos falar sobre a prensa hidráulica. Ok? Então, nota que eu tenho fluido aqui, que é o que vocês estão vendo em azul. Ok? Então, eu posso fazer aqui uma força. Posso fazer aqui, ó, força. E aí, o que vai acontecer? Esse aqui tende a subir. Ou eu posso fazer uma força aqui e aqui tende a subir. Então, a pressão exercida é a mesma. Então, se eu chamar aqui de A e chamar aqui de B, a pressão em A vai ser igual à minha pressão em B. Ok? Nos embolos aqui. Isso aqui é chamado de embolo, tá? Tudo. Isso aqui é chamado de embolo. Certo? Bom, como que eu acho a pressão neste caso aqui? Porque aqui vai envolver a área. Ok? Não posso esquecer. Se eu estou existindo uma pressão, então pressão é igual a força sobre área. Não posso esquecer desse cara aqui, ó. Ok? Neste caso aqui, eu vou chamar a área de S, tá? Então, força sobre S. O S significa área, que é a mesma coisa. Vou colocar um ou aqui. Tudo bem? Já que a pressão em A é igual a pressão em B, quem tá aqui sobre o fluido, impulsionando ele para baixo também, é a pressão atmosférica, tanto de um lado quanto do outro. Tudo bem? Então, quem é a minha pressão em A? É a pressão atmosférica, como vocês estão vendo aqui, mais a força sobre a área, que vai ser igual à minha pressão em B, que é a pressão atmosférica mais a força sobre a área. Tudo bem? Pressão atmosférica de um lado é igual à pressão atmosférica do outro. Sobrou o quê? Força de A sobre a área de A igual a força de B sobre a área de B. Então guarda bem essa formulinha aí também, tá? Que é a aplicação aí do princípio de Pascal, chamado prensa hidráulica, que a gente vai utilizar ela também. Ok? Bom, então vamos ao nosso primeiro exemplo. Então fala o seguinte, ó, um reservatório armazena um líquido cujo nível se encontra a 10 metros de altura. Com um manômetro mediu-se a pressão a 3 metros do fundo. Opa, então 10 menos 3 aqui vai dar 7. Até aí, beleza. Obtém-se um valor de 4,5 vezes 10 elevado à quinta. Nossa pressão, né? Newtons por metro quadrado. Considerando a pressão atmosférica de 1 vezes 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado, a gravidade igual a 10, calcule a densidade. Então vamos fazer um desenho aqui para ajudar, né? Então tem aqui um recipiente de 10 metros de altura, como vocês estão vendo, certo? Eu tenho dois pontos aqui, então eu tenho a pressão atmosférica agindo aqui. Ele se encontra o ponto a 3 metros do fundo, como ele falou, então 10 menos 3, 7. Então a minha altura aqui é 7 metros. Lembrando que eu tenho minha pressão aqui, né, galera? Ó, nossa pressão atmosférica agindo aqui, ó, o tempo todo, ok? Então ficaria pressão é igual a pressão atmosférica mais densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura do líquido. Tudo bem? Então a nossa pressão aqui é 4,5 vezes 10 elevado à quinta. Nossa pressão atmosférica é 1 vezes 10 elevado à quinta. A densidade ele quer saber. A gravidade ele falou que é 10. E a altura vai ser quanto? 7 metros. Porque eu fiz o quê? 10 menos 3. Tudo bem? Então aqui vai ficar 4,5 vezes 10 elevado à quinta. Passo 1 para o outro lado, ele vai negativo. 1 vezes 10 elevado à quinta. E aqui vai sobrar densidade vezes 10 vezes 7. Já vamos fazer direto, né? 10 vezes 7 vai dar 70. 70. Bom, aqui eu posso fazer 4,5 menos 1 vai dar 3,5. Mantém a base com o expoente, ok? Igual a 70D, que é a minha densidade. O 70 está multiplicando, vai passar dividindo, certo? Então, densidade é igual. Vai ficar 35 dividido por 70, ok? Então, poderia colocar em notação lá embaixo também, né? 3,5, né? Dividido por 70, então vai dar 700. Vai dar 0,10 aqui, outro 0 aqui. 0,05. 5 vezes 7, 35. 0,05 vezes 10 elevado à quinta. Certo? Ou
ou, vamos mudar isso aqui, ou, densidade também, eu posso deixar como 5 vezes 10, 5 vezes 10 elevado ao cubo, andei 2 casas, tudo bem? Unidade de medida de densidade, quilogramas por metros cúbicos. Certo, galera? Então, 5 vezes 10 elevado ao cubo, quilogramas por metros cúbicos. Ok? Olha esse agora de vasos comunicantes. Então, aqui ele fala o seguinte, já dei mastigadinho, né? Os vasos comunicantes indicados na figura contêm os líquidos A e B em equilíbrio. Então, ele me dá a densidade do A, a densidade do B e ele quer o valor do X. Lembrando que aqui eu tenho pressão, aqui eu tenho pressão nesses dois pontos que eles estão em equilíbrio. Eu tenho a pressão atmosférica agindo. Ok? Então a pressão aqui neste caso em B vai ser igual à minha pressão em A. Certo? Entrou em equilíbrio. Quem é minha pressão em B? É a pressão atmosférica mais a densidade em B vezes a gravidade vezes a altura em B. Quem é minha pressão em A? É a pressão atmosférica mais a densidade em A vezes a gravidade vezes a altura em A. Então vamos lá. Pressão é a mesma e a gravidade é a mesma. Ok? Já tínhamos feito isso lá no exemplo, na teoria. Então aqui vai sobrar dB vezes HB é igual a dA vezes HA. Densidade vezes altura. Densidade do B substituindo é 1,4. A altura do B lá na figura é 6 centímetros, igual a densidade do A é 0,8 e a altura do A é o X. Então vai ficar 1,4 vezes 6. 6 vezes 4 sobe 2. 6 vezes 1, 6 com 2, 8, volta uma casa. Então vai dar 8,4 é igual a 0,8x. O 0,8 está multiplicando, passa dividindo, certo? Vai ficar x igual 8,4 dividido por 0,8. Tira a vírgula. Aqui vai dar 1 vezes 8, 8. Nada. Baixo 4 não dá para dividir. 0. Mas vou dividir. Vírgula 0. 5. 5 vezes 8, 40. Então vai dar 10,5. Unidade de medida altura, centímetros. Ok? Então, tá aí um exemplo de vasos comunicantes, certo? Então vamos lá. Olha mais um aí de vaso comunicante. Então aqui fala o seguinte, ó. A figura a seguir mostra um tubo em forma de U aberto em ambas as extremidades, contendo água. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico e contendo óleo. A densidade do óleo é 0,8 gramas por centímetros cúbicos. Então a altura já está em centímetros, está ok. Com base nos dados da figura, determine o valor de H. Então vamos lá. Vamos lá. Aqui eu tenho a pressão atmosférica agindo aqui sobre o óleo e eu tenho a pressão atmosférica aqui agindo sobre a água. Ele entra em equilíbrio aqui neste ponto, ok? Então eu posso falar o quê? Que minha pressão do óleo é igual à minha pressão da água, ok? Quem é minha pressão do óleo? Então vamos lá, nota que aqui agora eu tenho dois líquidos, hein? Então eu vou ter pressão atmosférica mais a densidade do óleo vezes a gravidade vezes a altura do óleo. Mas, só que eu tenho um ponto aqui, né? Que é meu ponto A. Ó, eu tenho uma pressão agindo sobre ele. Quem vai ser? Densidade da água vezes gravidade vezes a altura da água, igual a pressão atmosférica, né? Neste caso aqui, mais a densidade depois da água, vezes a gravidade, vezes a altura da água, que é o outro lado. Tudo bem? Então vamos lá. Pressão de um lado, pressão do outro, já era. As gravidades aqui são as mesmas, ok? Então de tudo isso vai sobrar densidade do óleo vezes a altura do óleo, mais densidade da água vezes a altura da água, igual a densidade da água vezes a altura da água. Ok? Então vamos lá. Densidade do óleo, 0,8. Então aqui vai ficar 0,8. Vezes a altura do óleo, está lá 10 centímetros. Mais a densidade da água é 1.
vezes a altura da água, que é o 5, igual densidade da água, que é 1, vezes a altura, que é o H, que eu quero descobrir. Então, 0,8 vezes 10 vai dar 8, mais 1 vezes 5 vai dar 5, igual a H. Aí é só somar, né? 8 mais 5, que vai dar 13 centímetros. Então, bem simplesinho esse aí também. Certo, galera? Ok? Então, vamos para o próximo. Olha esse agora, de manômetro, hein? Já falei sobre outros manômetros. Então aqui fala o seguinte, ó. O manômetro de mercúrio de tubo fechado é um dos modelos mais precisos de manômetro. Observe seu esquema básico de funcionamento. Então, como eu já tinha falado para vocês, ele colocou mercúrio aqui também, como vocês podem ver. Né? Aqui tem mercúrio, aqui ele entra em equilíbrio. Olha que beleza. Aí ele fala assim, ó, de acordo com o esquema anterior, depois que o ar é introduzido no balão, o nível de mercúrio desce 60 centímetros, desce 60 milímetros. Tá aqui, se ele desceu, é porque ele estava 60 milímetros acima. Tá. Qual é a pressão do gás existente no balão? Dê a resposta em milímetros de mercúrio e em MCA, metro por coluna d'água. Água. Opa, ele me deu a densidade da água, né? Então vamos lá. Ó. Então, primeiro, então a gente sabe que o nível do mercúrio desce 60 milímetros, que foi o que foi falado aqui, ó, no ramo esquerdo. Certo? Então, conclui-se que o nível de mercúrio sobe 60 centímetros no ramo direito. Ok? Então, vamos lá. Então, ele vai ficar assim, ó. Então, qual que vai ser minha altura aqui? Então, minha altura total vai ser 120 milímetros. Até aí, beleza? Então, eu posso falar o quê? Que minha pressão em A é igual a minha pressão em B, onde entrou em equilíbrio aqui, ó. Já vimos isso. Certo? E a pressão do gás? A pressão do gás é 120 miligramas de mercúrio, ok? Então, eu consigo achar aí a pressão do gás, que é a pressão, que é a atmosférica, mais a densidade do mercúrio, vezes a gravidade, vezes a altura do mercúrio. E a pressão da água, já que ele quer em MCA? Então, eu vou aqui, a pressão da água, mais a densidade, vezes a gravidade, vezes a altura da água. Então, eu já provei para vocês que a pressão do gás é igual à pressão da água. PA é igual a PB. Então, não posso esquecer disso. Então, pressão atmosférica mais densidade, gravidade, altura é igual a pressão atmosférica, densidade, gravidade, altura. Nota que eu tenho pressão dos dois lados e a gravidade dos dois lados. Tudo bem? Bom, com isso, a densidade do mercúrio é 13,6, foi o que ele falou. E a altura eu vou transformar para metros, ok? Vai ser 0,120. 120 milímetros dividido por 100. Milímetros para metro, dividido por 1000. Tudo bem? Vai dar 0,120. A densidade da água é 1 e a altura da água eu vou descobrir. Então, fazendo 13,6 vezes 0,120, eu chego à conclusão que a altura da água é de 1,632 metros. Se eu achei a altura da água, a minha pressão do gás, que é igual, vai ser 1,632 MCA, metros por coluna d'água. Certo, galera? Então, bem simplesinho isso aí também. Bom, olha que interessante isso aqui, ó. A maior parte dos modelos de automóveis requer, conforme a indicação da montadora, uma revisão a cada 6 meses ou 10 mil quilômetros rodados. Ou o que ia acontecer primeiro? A cada revisão, a oficina realiza um conjunto mínimo de serviços, tais como a troca de óleo do motor e dos filtros de óleo, combustível e o filtro de ar, enfim. Quando esse plano de manutenção não é realizado, a probabilidade de ocorrer quebras e acidentes e de consumo de gasolina aumentar e de haver um desgaste geral dos automóveis do automóvel aumenta. Então, para realizar o serviço de troca de óleo, é costume erguer o automóvel em um elevador hidráulico para acessar sua parte inferior, onde normalmente é possível desatarrachar o parafuso que permite a sangria do sistema. Então, como vocês estão vendo aí na figura, ok? Então, esse é o modelo básico aí de funcionamento de um elevador. Então, você tem aqui o compressor de ar e o fluido, né? Então, você joga ar aqui, vai fazer uma pressão, o fluido vai levantar o carro e aqui você tem um pistão. Tudo bem? Ok? De acordo com esse esquema, quando o compressor comprime o ar existente dentro do reservatório de fluido, o pistão é acionado, elevando o automóvel até uma altura desejada.
Qual é a pressão de ar necessária em newtons? Pressão de ar, então ele quer saber a pressão do ar. Até aí, beleza. Para manter equilibrado um automóvel de massa 1,2 toneladas, já vou transformar, tá? Vou fazer vezes 1000 aqui. Então vai dar 1.200 quilos. Sabendo que a área da secção transversal é de 300 centímetros quadrados, então vamos lá. Metro, decímetro, centímetros. Então se eu estou voltando, eu vou dividir por 100 vezes 100. Então basta dividir por 10.000. Ou multiplicar por 10 elevado a menos 4. Ok? Aí eu já transformo isso aqui em metros quadrados. Até aí, beleza. O que mais que ele fala? Considerando que o nível do fluido reservatório seja igual ao do cilindro. Opa! Então minha pressão de ar vai ser igual à minha pressão aqui do cilindro. Até aí, beleza. Considerei aqui pressão de ar igual a pressão do pistão, cilindro do pistão. Aí ele fala para adotar a gravidade igual a 10 e a pressão atmosférica é 10 elevado a quinta Pascal. Então, beleza. Então, minha pressão aqui vai ser igual a pressão, a força sobre área, né? Então, minha pressão aqui não tem força. Então, M vezes G. Massa vezes gravidade. Sobre a área. A área eu vou chamar de S. Eu estou acostumado a colocar um A. Como lá na forma eu coloquei S. Vou colocar um S aqui, mas tanto faz, tá? Então, minha pressão nesse caso vai ser 1.200 vezes 10 dividido por 300 vezes 10 elevado a menos 4. Ok? Então aqui basta dividir, né? Ó, corta, 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 corta. Vai dar 4, 12 dividido por 3, mantém a base e subtrai os expoentes. Aqui eu tenho 1, então vai ficar 1 menos menos 4. Menos com menos, mais elevado a quinta newtons por metros quadrados. Certo? Olha esse agora, hein? O sistema de freios é um dos componentes mais importantes de um automóvel. Quando os freios não funcionam corretamente, o risco de um acidente aumenta consideravelmente. Exatamente por esse motivo é muito importante manter a manutenção do sistema de freios em dias, como por exemplo, aí, troca de pastilhas, discos e fluidos de freio, além de um ajuste geral das peças. Para isso, o mecânico deve retirar cada uma das rodas do eixo do automóvel, expondo o disco, a pinça e as pastilhas de freio, como mostra a fotografia seguinte. Então você tem aqui o disco, ok? Aqui você tem a pinça e esse cara aqui é a minha pastilha, ok? Simplificadamente, o sistema de freios funciona da seguinte maneira. Quando o motorista aciona o pedal de freio, um sistema hidráulico aciona a pinça existente em cada roda. Cada pinça tem a função de comprimir um par de pastilhas de cerâmica contra o disco de aço, diminuindo por atrito a sua velocidade de rotação. Como esse disco está acoplado às rodas do veículo, note os parafusos à mostra, o automóvel tem sua velocidade diminuída, ou seja, ele é freado. Agora observe o esquema que mostra o mecanismo hidráulico responsável pelo acionamento das pinças. Então vocês estão vendo aqui o pedal, pisou, ok? Você tem aqui o reservatório de fluido, aqui você tem o pistão, aqui você tem o cilindro mestre, aqui você tem a mola, aqui você tem a tubulação, tudo isso para chegar onde? Na pinça, ok? Aqui você tem o cubo, onde vai a roda, e aqui você tem o disco, e essa pinça aqui pressiona esse disco aqui, como vocês estão vendo, ok? E aí o carro é freado. Então vamos lá. De acordo com esse esquema, acionado no pedal de freio faz com que o pistão comprima o fluido de freio existente em um cilindro central denominado cilindro mestre. Como esse fluido pertence a uma tubulação que está conectada às pinças de freios de cada roda do automóvel, o acréscimo de pressão gerado pelo motorista nesse sistema é transmitido para os freios. Veja como esse modelo simplificado para esse sistema. Então você tem aqui mais simplificado ainda, certo? O pistão, o pedal de freio e o fluido. Ok? Aqui você tem a pinça de freio. Então você tem força A e força B. Então você faz uma força A para cá, uma força B para cá. E aí, beleza? Considere que o diâmetro, opa, ele falou em diâmetro, vamos anotar aqui, o diâmetro do pistão ligado ao pedal de freio é 2 centímetros, então
diâmetro do pedal de freio, vou colocar um F aqui, ó, de freio, é de 2 centímetros. E o pistão ligado à pinça é de 8 centímetros. Então, pinça, 8 centímetros. Beleza, se o motorista aplicar sobre o pedal uma força, então força de 500 newtons, qual será a intensidade da força aplicada sobre as lonas em cada roda? Então, parou. Então, esse cara aqui, eu divido por 100, ou multiplico por 10 a menos 2 metros, mesma coisa aqui. Ok? 2 vezes 2 aqui, 8 vezes 10 a menos 2 metros. Ok? Vamos arrumar lá. Só para transformar para metros. Beleza. Então eu sei o que, neste caso aqui? Que a minha pressão em A, aqui, vamos chamar aqui, meu pistão, vai ser igual a minha pressão em B. Como que eu acho pressão? Força em A sobre a área em A é igual a força em B sobre a minha área em B. Beleza. Nota que isso aqui, ele já falou, né? É um cilindro, ok? Então tem algo assim, ó. Como que eu acho a área aqui, ó? A área é πr ao quadrado, certo? Só que ele me deu diâmetro. Ele me deu um diâmetro. Eu trabalho com raio, ok? Então vai ficar assim, ó. Força em A sobre πr ao quadrado é igual a força em B sobre πr ao quadrado. Tudo bem? Π de um lado com π do outro. Já vamos cortar, ok? A força em A eu tenho, que é 500. Então aqui ficaria 500 sobre... Agora eu preciso do raio. Então ele me deu diâmetro. Diâmetro. Então o raio é metade, né? Então eu pego aqui 1 centímetro. Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 2 aqui. 1 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. É igual a força em B, que ele quer saber, sobre, aqui ó, metade. Vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Ok? Então aqui vai ficar 500, né? Sobre 10 elevado a menos 4. Mantém a base e multiplica os expoentes. Igual a força em B sobre... Então aqui do outro lado vai ficar 4 ao quadrado 16. Mantém a base e multiplica os expoentes. Ok? Beleza? Multiplico isso aqui em cruz. Vai ficar FB vezes 10 elevado a menos 4 igual 500 vezes 16. Vamos fazer lá. 16 vezes 500. 6 vezes 5, 30. Bom, 3. 5 vezes 1, 6, 8. 8.000. 8.000 vezes 10 elevado a menos 4. Quem está multiplicando passa a dividir. Então vai ficar 8.000 vezes 10 elevado a menos 4 dividido por 10 elevado a menos 4. Ok? Ó. Logo, minha força em B vai ser de 8.000 newtons. Certo? Então vai dar aí 8.000 newtons minha força exercida aí em B, na pinça de freios. Certo, galera? Então espero que vocês tenham gostado da aula aí. Fico por aqui. Se você gostou, se inscreve no canal. E eu fui. Valeu!